Ainda hoje é interessante você comprar uma prensa térmica 8 em 1 para começar o seu negócio de produtos personalizados? Pensando que hoje nós temos outros equipamentos, muitas novidades, o que é mais interessante para você começar? Ou melhor, essa máquina, esse tipo de equipamento ainda vai fazer diferença no seu negócio? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo, mas para continuar com esse conteúdo eu te convido para se inscrever aqui no canal, deixa um comentário também que vai ajudar a gente a gerar mais conversas e gerar mais conteúdos, e também deixa um like aqui nesse vídeo, porque assim o YouTube entende a relevância e espalha para muito mais pessoas, beleza? Então, vamos lá! O principal atrativo da prensa térmica 8 em 1 é justamente ela ter muitas possibilidades e, de modo geral, o investimento nesse equipamento é relativamente mais baixo do que em outros. Uma impressora, a gente vai investir em torno aí de R$ 1.400 até R$ 1.600 para comprar essa impressora e começar a trabalhar em tamanho A4. Já uma prensa térmica 8 em 1, o investimento também vai girar em torno aí de R$ 1.500 até R$ 2.000 e você tem a possibilidade de estampar basicamente 8 formatos de produto que, quando a gente desdobrar, obviamente, vai passar de 100 produtos diferentes. Quais são esses produtos, Basicamente, nós temos aí 4 resistências para estampar canecas, uma base de prensa plana, que aí vai fazer mais um monte de produto, um suporte para você poder estampar bonés e mais 2 suportes para você estampar os pratos. Então, desmistificando, ou melhor, esclarecendo um pouquinho todas as opções, Começando pelos pratos. Muito importante lembrar que nesse equipamento você vai estampar apenas o centro do prato. Isso quer dizer que os pratos estampados com esse tipo de prensa são pratos decorativos. Você não pode estampar para um restaurante, por exemplo. Porque disso, se você colocar um prato desse para o uso diário, os talheres raspando no fundo do prato vão começar a remover a resina e assim vai remover também a estampa do produto. Detalhe muito importante aí, fixar isso na cabeça, que os pratos serão apenas decorativos. Agora, falando do suporte para estampar bonés. Pensando nas opções que nós temos disponível hoje, como DTF Print, filmes de recorte, PETs sublimáveis termocolantes e também vários modelos de bonés que você consegue comprar, bonés estilo ali, modelos premium que você pode personalizar. Essa parte da prensa, esse suporte, passa a ser algo bem interessante de se avaliar no seu negócio. No portal a gente sempre considerou, para você poder ter a prensa de boné, para estampar a manga da camisa, uma etiqueta dentro aqui também bem legal de se ter, mas com a evolução dos fornecedores de bonés que nós temos hoje, esse acesso e também a outros processos, passa a ser também muito interessante você ter aí a prensa de bonés no seu know-how para começar a estampar. Prensa de canecas, as resistências para estampar canecas. São 4 resistências, 2 cilíndricas, uma fina e uma grossa. A grossa você faz diâmetros menores de produtos e 2 cônicas, geralmente uma média e uma grande. Então aí também tem uma possibilidade gigantesca de produto para você estampar. Então chegamos na base da prensa, onde você vai estampar as camisetas à base plana. Um detalhe muito importante de se considerar é justamente o tamanho dessa base. De modo geral, essa base ela não é uma base grande. Os tamanhos maiores que a gente encontra aí giram em torno de 38 por 38. Em vias de regra acaba sendo até um pouquinho menor que isso, o que vai limitar um pouco o tamanho das estampas nas camisetas que você pensar em trabalhar, em pensar em criar. Outros produtos também, como mousepad, azulejo, vão ter também um pouquinho da limitação dos tamanhos. Então, por isso é muito importante você considerar esses fatores para que você tenha, para que você invista nesse tipo de equipamento. Algo também que é extremamente necessário quando você opta por esse tipo de equipamento é ter informação se a empresa que vai te vender possui peça de reposição e assistência técnica. O porquê isso? Um equipamento comum, uma prensa convencional, uma prensa plana convencional, uma prensa de canecas convencional, já é muito importante ter essa informação, porque o painel, a resistência,
com o uso que você vai fazer deles, mais cedo ou mais tarde vai acabar queimando. Isso aí é certeza que vai acontecer. E nesse tipo de equipamento que você ainda vai ficar intercambiando as resistências, esse desgaste ele vai acontecer com uma frequência um pouco maior. Então é muito importante você preparar a sua organização, os seus custos, para que você possa comprar a peça de reposição, mas que também a empresa que te vendeu a prensa possa te fornecer tudo isso, porque assim você vai estar trabalhando com a maior segurança. Agora vem uma pergunta muito comum que é: compensa então, em vez de investir em uma prensa 8 em 1, eu investir em um forno 3D? Descartando, obviamente, alguns detalhes que nós listamos aqui, pensando em ter versatilidade e variedade de produtos, eu recomendo sempre que você inicie pelo equipamento mais básico possível. Por quê? Para que você possa ter conhecimento e ter domínio completo do processo de estamparia. Para você avaliar uma peça e retrabalhar uma peça numa prensa convencional, como uma caneca, por exemplo, onde assim que terminou o tempo, você pode tirar a caneca da prensa, observar o papel ali se transferiu corretamente. Caso não tenha transferido corretamente, você volta para a prensa ali, fecha, roda mais meio ciclo ali e ela vai recuperar, vai estampar corretamente. Numa prensa 3D, isso não é possível fazer. Num forno 3D, não é possível fazer. Porque se você aplicou a pressão através de um termorretrátil, por exemplo, assim que você cortar o termorretrátil, você perdeu aquele produto. Você tem esse custo a mais inserido. E aí, se você avaliou que o papel ele não está ok, né, a transferência não foi ok, você vai ter que, mais uma vez, inserir o termorretrátil, voltar. Tudo isso é muito tempo. Você abriu o forno, perdeu a temperatura, tudo isso é mudando demais, né? Vai deixando muito complexo o seu processo de retrabalho, caso seja necessário. Os seus bens convencionais são mais interessantes e também, como eu listei aqui no caso de um forno 3D, você não vai ter a prensa plana, você não vai ter as opções também de fazer um boné. Mas algo também que é muito importante, que eu sempre recomendo, é você fazer um pequeno exercício. Quando você tem um equipamento como esse, que te permite estampar tantos produtos, é muito comum querer estampar todos eles. Mas quando você vai iniciar, é muito importante esse foco, ter essa determinação, ter direcionado por onde vai ser o primeiro passo. Então, esse é o exercício. Pare e pense o seguinte: se você vai começar agora, se eu fosse estampar agora o primeiro produto, qual seria ele? Seria uma caneca? Seria uma camiseta? Seria um azulejo? Seria um boné? O porquê isso? Porque isso consegue direcionar exatamente qual caminho vai ser mais interessante você seguir. Um exemplo para você considerar: se a sua ideia é trabalhar com camisetas, com estampas grandes, uma prensa 8 em 1, ela não vai te atender, porque como nós conversamos, a base dela normalmente é uma base um pouco menor. Isso vai fazer com que você não consiga mandar estampas tão grandes assim nas suas camisetas. Para isso, então, você vai precisar de uma prensa 40 por 50 ou maior e também uma impressora A3, ou então terceirizar as impressões para poder atender essa sua demanda. Por isso, o foco no que você pensa iniciar ajuda demais a direcionar o caminho que você vai seguir e a escolha dos seus equipamentos. Da mesma forma, se o seu foco inicial são as canecas, você consegue investir em prensas excelentes a partir de R$600, com apenas uma resistência que vai permitir que você estampe por volta de 20 produtos diferentes, o que é um leque de possibilidades gigantesco para você começar com um produto também que vai lhe ajudar muito, um produto que é muito fácil você agregar mais valor a ele e assim ter um retorno muito mais rápido do seu investimento. Então é isso. Nesse vídeo eu vou ficar por aqui e reforço convidar você para caso você procure por suporte, assessoria completa para iniciar o seu negócio, o link aqui embaixo para você conhecer os cursos do Portal Subnemático. Beleza? Sucesso, um grande abraço, se inscreve no canal e até mais.